vamos lá começar com as modalidades. Nós temos o financiamento tradicional, que é a taxa de juros fixa mais a ATR. Esse é o que a gente assim, recomenda para a maioria das pessoas, porque há uma maior previsibilidade, a TR está zerada desde 2017, ela somente vai ter algum valor e baixo no começo, pode crescer com a Selic acima de 8%. Mesmo a 8%, 8,5%, ela vai ser baixa ainda, então não vai ser uma coisa significante, né? E a tendência é que a Selic fique em torno de 8%, mas não passe disso. E com o tempo, com a melhora da economia, que a gente espera a partir do ano que vem, ela possa recuar. Então, o financiamento tradicional, com juros fixos e TR, é o mais adequado, é o mais estável, é o que a gente tinha. Hoje, assim, esse fato de ter mais opções de modalidade de crédito, assim, dificulta a escolha para os clientes, do IPCA, da TR e da modalidade de crédito que deve ser escolhida. Então, para a grande maioria das pessoas, o ideal é fazer o tradicional, que é aquele onde assim, você tem o pé mais no chão. As pessoas conhecem mais o que vai acontecer. A segunda modalidade de crédito que a gente tem é com juros fixos, mas ao invés de ter o indexador, o IPCA, a gente ter, de ter um indexador como a TR, você ter o IPCA. O IPCA, você consegue uma taxa de juros menor do que o tradicional, certo? Mas o IPCA traz mais variação. Vejam que o ano passado, em março, abril do ano passado, nós estamos com uma taxa anual do IPCA em torno de 2%. E agora nós estamos, você vê, a gente mostrou agora, nós estamos com 9%, quase 10%. Ou seja, quem faz a escolha com esse indexador tem que estar ciente que está de acordo com a variação. E outra questão, a prestação dele vai estar sempre subindo, porque é difícil ter, inclusive nesse período a gente teve 2 meses com uma inflação negativa, mas é uma raridade. Então, a escolha desse indexador e desse tipo de modalidade de crédito é para um perfil mais arrojado, um perfil de pessoa que tem uma reserva, que ele pretende negociar rapidamente ou quitar rapidamente o financiamento. Porque a tendência é que a prestação vai subindo. Então, a pessoa tem que ter um perfil mais de média alta para alta renda para poder fazer essa escolha, porque a prestação tende a ser mais alta. E, além do que, o saldo devedor também é corrigido pelo IPCA. Então, corre o risco da pessoa pagar a parcela e o saldo subir, porque o valor da amortização, mesmo no sistema SAC, que tem uma amortização maior no começo do contrato, ele sobe o saldo. Muita gente reclamando disso aí. Então, é um perfil assim restrito para algumas pessoas que têm essa modalidade como adequada, né? Porque tem essa tendência de subir a prestação e, além disso, subir o saldo devedor. A outra opção que a gente tem de modalidade de crédito é para aquele cliente que é conservador, aquele que não admite, ele quer saber do começo ao fim quanto que vai ser a prestação dele, e nesse caso, o recomendado é a modalidade prefixada, que alguns bancos têm. A Caixa tem, não sei se todos os bancos têm, parece que não, alguns bancos têm. Então, ela tem uma taxa superior ao tradicional, tá? Mas, em compensação, não tem nenhuma atualização monetária. Então, é para aquele cliente conservador, aquele cliente que quer ter a ciência de quanto vai pagar do começo ao fim. Se ele fizer uma opção pelo sistema de amortização Price, a prestação dele vai ser aquela do começo ao fim do contrato. E se ele fizer a opção pelo saque, é aquela opção que a prestação vai cair, é decrescente por toda a vida do contrato. E nós temos a opção negocial mais nova, que foi lançada pelo Banco Itaú,
que é utilizar a taxa de juros variável, né? Nessa modalidade de crédito, a taxa de juros fixa ela é um pouco menor, né? Às vezes até pode ser menor que o tradicional, pode ser mais ou menos parecida com o IPCA, ou até menor, dependendo do perfil que a pessoa tenha, mas ele tem essa variável que é a remuneração da poupança. A poupança, a gente vai mostrar depois em alguns gráficos aqui, ela aumentou em função do aumento da Selic absurdamente. Então, o que vai acontecer? A parcela do cliente vai estar subindo. Então, isso aqui é adequado para quem também tem sobra de renda e que admite esse tipo de variação. Você vê, as pessoas procuraram essa modalidade em função de ter uma prestação menor que o tradicional. Mas agora que eles estão vendo que a pressão está subindo e estão com dificuldade. Então, é uma escolha, mas a pessoa tem que ter sobra de renda para, nos momentos em que a economia está mais instável, que tem inflação, que a Selic está em alta, a prestação tende a subir. A vantagem em relação ao IPCA é que o saldo devedor, nesse caso, ele é corrigido pela TR. Então, no caso, ele não está tendo correção. Então, vamos dizer assim, o prejuízo, entre aspas, é somente na parcela de juros, né? Então, o que a gente é que a escolha da modalidade deve ser feita, então, de acordo com o perfil do cliente. Então, o cliente conservador, aquele que não admite, é o prefixado. O cliente, assim, mais comum é o tradicional. Agora, nós temos a opção moderada com a poupança e mais agressiva com o IPCA. Né? Então, de acordo com o perfil, é que o cliente deve fazer a escolha. E ciente de que existe toda essa variação possível de acontecer. Com recursos do FGTS, que é o programa Casa Verde e Amarela, o Procotista, é somente o tradicional. Ou seja, o Conselho Curador não admite outro tipo de indexador. É somente o tradicional. Uma taxa de juros fixa, mais a remuneração da TR. Existem ainda alguns bancos que apresentam taxas ainda sem aumento. Então, eu fiz questão de colocar aqui um banner do Banco Inter. Veja que o Banco Inter está com a taxa, ela inclusive antes estava 7,7%, agora estão com a taxa de 7% mais a TR, é o tradicional. Ou seja, pode ser uma opção para o cliente conseguir uma condição melhor. Então, é preciso verificar até quando o banco vai ter condição de bancar essa oferta de crédito. Mas é uma oferta que está no mercado. E a Caixa Econômica Federal, ela ainda não aumentou a banda, né? A Caixa tinha uma opção entre 7% e 8%, dependendo do relacionamento, mas ela já está cortando aos poucos, né? Vejam que essa oferta de 7,25 na taxa customizada parece que só vale até o final desse mês e a partir do mês que vem ela vai ser direcionada, mas para uma oferta diferenciada. A taxa de relacionamento 7,6% e a taxa balcão 8%. Eu creio que em breve, não vai demorar muito, a Caixa deve ajustar as taxas, porque a Selic está aumentando, o funding da Caixa é poupança, então ela não vai ter como segurar por muito tempo essa taxa do jeito que está aí. Mas esse é o momento, então as pessoas podem aproveitar esse não aumento na taxa pela Caixa, que é uma oportunidade ainda a ser utilizada.